Meus irmãos, esta conferência ela está marcada com essa temática de obediência, trazendo para nós a ideia de certamente nós entendermos o propósito que a obediência gera para a nossa vida como cristão, para a nossa vida como ovelha. O capítulo 28 que nós lemos, o contexto dele fala sobre os frutos que a obediência pode gerar e as consequências que a desobediência pode gerar. Haja vista que aquele que vive uma vida em obediência, ele vai ter uma colheita farta, ele vai ter saúde, ele vai ter prosperidade, ele vai ter fruto no ventre, ele vai ter riqueza no campo. Todos esses conceitos e promessas estão ligados do capítulo 28 ao verso 14, falando sobre as promessas que alcançarão aqueles que viverem em obediência, de tal maneira que aquele que pratica a obediência não precisará ir atrás das bênçãos, mas o fato de estar em obediência trará com que as bênçãos se aproximem no seu caminho, alcance a sua vida, te cercando de uma vida próspera. Logo, aquele que não aceita os estatutos, que não procura seguir os princípios que Deus está estabelecendo, vai viver as consequências dos seus atos, que o capítulo 28, a partir do verso 15, chama de maldição. Todo aquele que desobedece vai viver a destruição no campo, vai viver a maldição sobre a sua família, vai passar por um caminho de destruição financeiramente, emocionalmente e espiritualmente, por estar se afastando da vontade do Eterno. Logo, por mais que essas promessas e também consequências estejam ligadas literalmente para o povo de Israel no contexto do capítulo 28, o mesmo princípio de obediência que está ligada nesse texto está também presente para os nossos dias, seja para o propósito espiritual ou para o propósito material. Logo, se eu levo uma vida em obediência, eu vou ter frutos materialmente, e se eu levo uma vida em obediência espiritualmente, eu vou ter frutos no meu espírito. A obediência e a desobediência, ela está ligada tanto ao campo físico quanto ao campo metafísico. Ela está tão presente no reino material como no reino espiritual. Para o nosso entendimento, se você obedece à lei dos homens, você vai usufruir aquilo que a lei possa te entregar, te dar. Se você obedece o Estado ou a nação que você faz parte, você vai ter os privilégios que a nação ou que a lei possa te favorecer. Você vai usufruir da sociedade e vai interagir com a sociedade. Logo, se você desobedece à lei dos homens, você também vai ter a punição. Se você passar acima da velocidade no limite do radar, você vai receber uma multa. Se a sua intensidade de punição ou de ato for ainda um pouco maior, a sua consequência também será mais intensa. Se alguém tirar a vida de outro ser humano, vai correr o risco de ir para a cadeia, porque nós estamos debaixo de uma lei onde existem punições. Da mesma forma que na lei do homem, quando eu pratico ela, eu usufruo dela, quando eu desobedeço ela, eu também passo a viver as consequências, as punições daquilo que a lei determina. O reino espiritual funciona da mesma maneira. Quando eu obedeço, quando eu honro os princípios de Deus, eu passo a usufruir das promessas, eu passo a usufruir das bênçãos, eu passo a tomar posse dos propósitos
que Deus tem preparado para a minha vida. Quando eu desobedeço os princípios de Deus, os princípios me quebram. Toda vez que eu quebro os princípios, eu sou quebrado por eles. Toda vez que eu desobedeço a Deus, eu vivo a consequência da minha atitude. Toda vez que eu desonro a Deus, eu vou colher os frutos da minha desobediência. Por muitas das vezes não é o que Deus tem para mim, não é o que Ele quer para mim, mas Ele permite eu viver segundo as minhas escolhas. Porque você sabe que teologicamente nós temos o nosso livre-arbítrio, direito de escolha, a decisão, a oportunidade de escolher entre o certo e o errado. Deus quer que eu escolha o certo. Deus quer que eu viva uma vida em obediência. Mas se eu desejar escolher a desobediência, Ele vai permitir. Por mais que não seja da vontade dEle, nem do propósito dEle, mas se é o que eu quero, Ele permite. E nem tudo que Ele permite é o que Ele quer. Então tem muita coisa que eu passo que não é vontade dEle, mas permissão dEle. Você precisa entender isso aqui. Porque há uma diferença de vontade para permissão. Tem coisas que Deus permite, mas Ele não tem para você. Ele permite por causa da sua insistência, de querer viver pelos seus desejos, de querer viver pelas suas vontades, de querer viver pelos seus propósitos. Não é o que Ele tem, não é o que Ele quer, mas já que você insiste, Ele permite você viver. Você vai viver as consequências da sua atitude, vai produzir em você os frutos da desobediência. Toda feita, Deus tem uma promessa para a sua vida. Todavia, Deus tem um propósito para você. Mas o fato dele ter uma promessa não significa que você vai vivê-la. O fato dele dizer que quer abençoar o teu caminho, que quer te dar um ministério, que tem uma vocação na sua vida, que tem um caminho de bênçãos, não significa que você vai vivê-lo. Ele deixa aqui bem claro dois caminhos. O caminho da bênção é o caminho da obediência. O caminho da prosperidade é o caminho da obediência. O caminho da desobediência é o caminho que vai trazer destruição para a sua vida. Portanto, toda promessa que Deus faz, toda bênção que Deus determina, tudo que Deus promete está condicionado à obediência. Vamos repetir essa palavra forte no 3? 1, 2, 3, vai. Obediência. Ficou lindo. 1, 2, 3, vai. Obediência. Logo, se eu procuro viver uma vida em obediência, eu vou usufruir das promessas que Deus tem para a minha vida. As bênçãos dele estão condicionadas à obediência. Tudo na Bíblia que você lê tem uma condição. Seja fiel até a morte, para que no final eu venha herdar a coroa da vida eterna. Então, para que eu seja salvo, eu tenho que ser fiel até a morte. É Jesus que disse isso. Jesus falou que aquele que tenta ganhar a sua vida, perde. E aquele que perde, a ganha. Nós temos uma condição. Para ser salvo, tem que perder. Parece estranho isso, né? Mas a cabeça de Deus funciona um pouco de maneira contrária. Alguém disse que para você servir a Cristo e quando você aceitar a Jesus, você iria ganhar muita coisa. Mas na verdade é o contrário. A partir do momento que você aceitou a Jesus, você vai perder muita coisa. Você vai ter que perder muita coisa para chegar no céu. A porta do céu ainda é estreita. E se ela é estreita, a graça não alargou ela. Porque por mais que nós estamos no tempo da graça, a porta continua sendo estreita. Há uma condição para chegar no céu, há uma condição para receber as bênçãos, há uma condição para que a promessa se cumpra sobre a nossa vida. E isso é importantíssimo para a tua consciência e mentalidade cristã. Porque tem muita gente que não conhece esse texto, não entende esse conceito e passa a colocar Deus na parede, pedindo que Deus venha cumprir as promessas da forma como Ele está, simplesmente achando que tudo está ligado
a vontade dele, é o propósito dele, óbvio, mas somente a parte dele, e nada compete a mim. Existem pessoas que querem usufruir da promessa, mas vivendo uma vida de qualquer maneira. E eu acabei de dizer que a desobediência, ela faz você se afastar dos propósitos. Então, quando você sai da direção, quando você procura seguir uma vida de desobediência, você sai do propósito. Pastor, me prove isso na Bíblia. Eu provo agora. Por mais que Deus diga que independente do meu caráter, o dele é de ser fiel, eu preciso entender que o caráter dele é de ser fiel. Porém, o meu caráter precisa estar incluído a palavra dele, a vontade dele, o desejo dele. Por mais que eu seja infiel, fraco, declinado à queda como eu sou, eu preciso todos os dias melhorar para chegar à vontade dele, ao propósito dele, para usufruir a promessa. Então você pode receber uma promessa, mas se você sai do propósito, você vai colher os frutos da desobediência. Exemplo: Deus disse que Israel seria levado a uma terra prometida. Esse tempo de promessa, o povo de Israel ficariam por volta de 40 dias para chegar até a terra prometida. Porém, os 40 dias se transformaram em 40 anos. Por causa da murmuração, da desobediência, eles passaram a se afastar do propósito. Não era o que Deus tinha, não era a vontade de Deus, mas como o homem escolheu caminhar pelo caminho da desobediência, saiu do propósito e escolheu viver uma vida de desobediência. No meio daqueles 40 anos, muita gente naquela geração não viu a promessa se cumprir. Alguns morreram e não entraram na terra prometida, justamente pelo fato de viverem uma vida fora do propósito. Então existem coisas que Deus prometeu para você, existem promessas que Deus lhe fez, só que a partir do momento que você decidiu andar pelo caminho da desobediência, você vai colher os frutos da desobediência. Não é o que Deus tem, mas é o que Deus permite. Pelas suas ações, pelas suas atitudes e principalmente pelas suas escolhas. Porque toda escolha que você toma, ela gera um destino. Eu estou aqui nessa noite, amém ou não amém? Eu estou aqui porque eu decidi estar aqui. Então eu prego porque é o destino da minha escolha. A minha escolha foi estar aqui no culto. E como consequência da minha escolha, eu estou realizando aquilo que é promessa dele. Pregar a palavra e falar do amor dele. A minha escolha determina o meu destino. Aquilo que eu escolho determina onde eu vou chegar. Deus está sendo claro. O caminho da desobediência vai gerar esse destino para você. Um caminho de queda, de destruição, de falhas. O caminho de obediência vai gerar prosperidade para a tua vida. Te colocarei como cabeça e não como cauda. Estarás em cima e não embaixo. Viverás uma vida frutífera. O que você colocar as suas mãos prosperará. Aonde você colocar os teus pés produzirá. Porque quando você está na obediência, você vai passar a entender que o segredo não está no local que você permanece, mas no fato da obediência que carrega os seus pés. Não, você fingiu que ouviu, eu repito isso. Quando você entende que você está em obediência, você compreende que o segredo não está no lugar, mas no relacionamento que você constrói com Deus. Não é o lugar que é próspero, é os teus pés que estão carregando a promessa. Então aonde eu piso, a promessa vai comigo, porque a obediência está me acompanhando. Logo, não tem como eu colocar Deus na parede vivendo uma vida em desobediência. Porque Deus me prometeu que eu ia casar com um menino melhor, que eu ia ter um namoro melhor. Agora eu estou frustrada, estou com a casa quebrada, estou derrotado, a porta fechou, o emprego não está dando certo, essa amizade só está me levando para longe de Deus. Senhor, o que está acontecendo? O que acontece
é que ele te fez promessa. Ele diz: eu tenho coisa boa para você, eu tenho um projeto para a tua vida, agora espera e fique em obediência. O problema é que você se precipitou e quis agir pela tua vontade, e a tua vontade fez você sair da direção. E quando você sai da direção, você não colhe os frutos da obediência, porque a promessa está ligada para aqueles que vivem em obediência. Por isso que eu não acredito que Deus abençoe aqueles que vivem uma vida de desobediência. É claro que, obviamente, Deus é Deus, Ele pode quebrar protocolos e pode agir de várias maneiras. Porém, sempre na Bíblia Ele deixa claro que a obediência gera prosperidade, a desobediência gera destruição. Eu tenho duas escolhas, eu tenho dois caminhos, e eu determino aonde eu vou chegar, o que eu quero para a minha vida, o que eu decido para a minha vida. Então, se Deus te fez promessas, meu amigo, se Deus disse que Ele vai te levar em coisas grandes, se Deus disse que Ele vai te dar um casamento, se Deus disse que vai te dar um emprego bom, se Deus disse que Ele vai te fazer passar no concurso público, se Deus disse que Ele vai te colocar em... vida espiritual, ela me faz estar mais perto de Deus, ela me faz viver a promessa, ela me faz viver o propósito. Logo, espiritualmente se falando, toda vez que eu desobedeço, eu me afasto de Deus, eu saio do propósito e passo a viver as consequências daquela atitude. Exemplo: Deus fez uma promessa para Abraão, e Deus disse: no tempo certo você vai gerar um menino. O nome desse garoto se chama Isaac. Só que aí o diabo certamente ouviu, não diz o texto, mas é só você ter um punho espiritual e você vai entender que Sara não conseguiu esperar. Ela é tomada por uma ansiedade e ela vai tentar dar um jeitinho para que a criança chegue mais rápido, porque a promessa de Deus está demorando. É muito tempo de espera para a criança chegar. Como a criança ainda não chegou, o que Sara vai fazer? Se relaciona com o seu marido convence o seu marido, conversa com o seu marido e fala com ele para que ele se relacione com a escrava, o nome de Agar.
Aí de Agar vai nascer Ismael. Ismael não era a promessa de Deus para Abraão. A promessa de Deus para Abraão e Sara era Isaque. Porém, por causa da ansiedade de Sara, ela vai gerar Ismael. Quem conhece um pouco aqui de história sabe que os descendentes dos árabes, eles vieram de Ismael. Ismael ele vai gerar os ismaelitas. Os ismaelitas vão habitar geralmente nas regiões dos árabes. Ali vai ter uma guerra religiosa muito grande, porque a maioria daqueles que pertencem à religião do islamismo, ou que são árabes, ou que acreditam nessa visão, eles vão dizer que a bênção da primogenitura deveria estar para Ismael e não para Isaque. Por quê? Porque Ismael é o primogênito, Isaque veio depois. Ou seja, uma atitude de precipitação de Sara vai gerar muitas consequências para o mundo até hoje. Não era a vontade de Deus para Abraão, mas Deus permitiu que Ismael chegasse. Porque nem tudo que Deus tem para você é o que você está vivendo. Tem coisa que Deus está permitindo pela tua precipitação. A precipitação é fruto da sua desobediência. Então entenda isso. Deus te prometeu uma casa, um carro, um trabalho, e Deus disse: espera e fique em obediência. Só que você não suportou esperar o tempo de Deus. Aí o diabo se apresentou na tua frente, te apresentou uma proposta mais fácil, te apresentou uma proposta mais rápido. Vai ganhar mais, vai te dar mais dinheiro, você vai ser feliz mais rápido, você vai chegar na fama mais rápido. É só você dar um pacotinho de dinheiro que te colocam lá naquele manto. Aí você chega lá, aí o diabo está batendo na tua porta dizendo: recebe essa proposta, pega ela, porque a intenção dele é te tirar da promessa. E ele sabe que a única maneira da promessa não se cumprir é desobediência. Então o que ele faz? Ele navega o teu barco para longe da direção de Deus. Meu papai do céu. Billy Graham costumava dizer o seguinte: ele dizia: toda vez que um homem tenta navegar para longe de Deus, o diabo tem um barco preparado. Não, você não pegou essa frase não, vou repetir ela. Billy Graham dizia: toda vez que um homem tenta navegar para longe da direção de Deus, o diabo tem um barco preparado. Se você ficar em obediência, vai demorar mais. Vai ser mais difícil chegar. Olha, vai ser mais doloroso. Vai esperar um pouquinho mais. Se você ficar em obediência, você vai sofrer um pouco mais. Mas se você sair da direção, no outro dia, o diabo já tem uma proposta para te dar. Para te tirar da vontade dele. Ele vai te dar aquilo que a tua carne quer. É fama que você quer? Ele te dá. É dinheiro que você quer? Ele te dá. É carro que você quer? Ele te dá. É status que você quer em rede social? Ele te dá. Aquilo que você quer, o diabo te oferece. Só que tem uma coisa: tudo que Deus dá é duradouro. Tudo que o diabo dá é passageiro. Você não pegou isso não, repito. Quando Deus dá com uma mão, ele resolve abençoar e prosperar. Tudo que o diabo dá com uma, ele tira com a outra. A desobediência faz você sair do propósito. Tem promessas que Deus já estabeleceu sobre a tua vida, de coisas que vão acontecer na tua casa, na tua família, no teu casamento, no teu ministério. Todavia, só se cumprirão se você estiver no propósito. E eu sei que o diabo está todo dia batendo na tua porta. Eu tenho uma proposta mais fácil para você. Eu te dou aquilo que você quer. Eu te ofereço aquilo que você precisa. É dinheiro que você quer para comprar essa empresa. Eu tenho para te dar. E você está rejeitando
lutando, você está resistindo, está numa guerra. Deus disse para você: espera, fique em obediência, eu vou mandar Rebeca. Aí o diabo está te cercando com Jezabel, a Dalila está te ligando igual uma doida, fica mandando foto para você no WhatsApp, fica te cantando, te chamando. Aí você fica: meu Deus, o que está acontecendo? Nem tão bonita eu sou para essa Jezabel ficarem me procurando e estão me caçando. Meu filho, para de ser besta. O diabo não está atrás da tua beleza, o diabo está atrás da tua promessa. Ele viu que Deus te prometeu e ele sabe que a única maneira de te arrancar do propósito é você saindo da direção. Pelo amor de Deus, olha para mim. O diabo só pode tocar em você diante de dois motivos. Primeiro, na permissão de Deus. A Bíblia diz que aquele que é de Deus, o diabo não. Ninguém falou. Aquele que é de Deus, o diabo não. Meia dúzia falou. Aquele que é de Deus, o diabo não. Segundo, o diabo só toca em você se ele tiver legalidade. Então, como ele sabe que a tua vida está carregada de promessa, ele vai fazer de tudo para arrancar ela do teu caminho. Ele sabe que a única maneira de você não viver o propósito é sair da direção de Deus. Então ele fica na tua cabeça: vai para a igreja grande, vai para a igreja maior, né? Essa igreja aqui é pequena, aqui não tem promessa para você não, você prega demais, você canta demais, você vai ficar nessa igrejinha, não, minha filha, vai para a igreja maior, porque lá tem o foco, tem as estrelas, vai lá, é lá que você vai crescer. Eu queria entender isso. Deus não precisa de igreja, Deus não precisa de casa, Deus não precisa de homem para exaltar ministério. Ele pega quem está no pó, levanta, exalta. Só que a palavra do diabo é doce, a palavra dele é gostosa. Vem, porque ninguém peca simplesmente porque tá com raiva. Não, eu vou pecar. Não, ele peca porque o negócio é bom. Cai porque a desobediência é mais fácil. É mais fácil chegar por esse caminho. Eu já ouvi gente falando isso para o meu ministério. Rapaz, menino, tu tem chamado, cara. Se tu chegar nesse congresso top aí, chegar lá, dá um negocinho, dá um pacotinho, que tu vai bombar no mundo. Não, tu tem vocação. É por isso mesmo que eu não dou. Porque a minha vocação chega onde as minhas mãos não podem chegar. Não, você não pegou isso não. Quem tem promessa não precisa correr atrás da bênção. É a bênção que corre atrás daquele que está em obediência. A gente não tem relacionamento com Deus, porque se a gente conhecesse quem Ele é, a gente não ficaria preocupado com a opinião dos outros. Eu não estou preocupado com o que os outros acham de mim. Eu não estou preocupado com o que vão achar de mim. Eu não estou preocupado se estão dizendo: ali está um soberbo, ali está um menino que só quer andar separado, que não quer conviver com os outros, que quer viver uma vida de... Eu não estou preocupado com o que os outros acham. Sabe por quê? Porque eu decidi viver em obediência. Quando eu entendi o que Deus tinha para a minha vida, eu não perco meu tempo com coisas que me tiram do propósito de Deus. Quer andar comigo? Eu estou debaixo da direção. Quer andar comigo? Eu estou em obediência. Quer andar comigo? Eu estou debaixo de propósito. Mas se for para voltar para o vômito que Deus me tirou um dia, você vai voltar sozinho, meu filho. Eu estou caminhando em direção à promessa. Pergunta para esse irmão: vai obedecer ou vai sacrificar? Pergunta. Vai obedecer ou vai sacrificar? Você está entendendo? O diabo vem pelo caminho mais rápido. É mais rápido, você vai chegar. É mais rápido. Não, você tem capacidade. Vai chegar. Deixa eu crescer devagarzinho, meu filho. Deixa eu esperar o tempo acontecer na minha vida. Deixa. Não, mas já passou a tua geração. Já passou 30 na minha frente. Deixa passar. Deixa. Deus está me preparando. Deus está me ensinando. Deus está me preparando. Eu vejo um monte de gente preocupada, querendo chegar em portas que não tem capacidade de entrar. Não. Você dormiu, eu repito isso. Eu vejo um monte de gente querendo receber algo que não está preparado para receber. Pelo amor de Deus, entenda essa palavra aqui.
Você está preocupado em receber algo de Deus. E Deus está preocupado em preparar você para receber. Não. Eu vou dizer uma coisa que você nunca ouviu de ninguém. Todo mundo diz assim: Deus tem uma bênção para você. Deus tem uma vitória. Meu filho, já está preparado. Guarda isso. A promessa, a bênção, a vitória, aquele Isaaczinho que você está esperando, já está preparado, meu filho. Só que ele está até preparado, mas você não está preparado para receber. Então, na verdade, Deus não te dá a bênção agora. Deus não te dá o que você quer agora. Não é porque Ele te odeia. Ele não te dá agora porque se você receber, você vai ficar estragado fora da direção dEle. Bênção fora do tempo não é bênção, é maldição. Então espera o tempo da obediência se cumprir na tua vida. Fica na direção dEle. Espera o tempo. Porque Ele não está preparando a bênção. Ele está preparando você para receber aquilo que Ele prometeu. Ele está te ensinando. Ele está te moldando, Ele está te capacitando, Ele está te ensinando. Rapaz, há 10 anos atrás, teu coração era duro demais. Se falava alguma coisa contigo, tu falou comigo, eu vou sentar a mão na cara de fulana, eu vou bater, eu vou matar. Aí Deus olhava lá de cima e dizia: lá o bobão, está querendo promessa, mas está aí com o coração duro, está aí cheio de coisa do mundo. Aí Jesus está dizendo: não, eu vou apertar ela, eu vou permitir ela perder algumas coisas, eu vou permitir o carro quebrar, eu vou permitir a casa desandar, ela vai perder muita coisa, mas quando ela chegar em estatura de varão perfeito, prepara-te para entrar na Jerusalém que Deus preparou para você. Balança alguém perto de você e diga: é você que está sendo preparado. Diz: é você que está sendo preparado. É você que está sendo preparado. Não é a bênção que Deus está preparando. Deus está preparando você para receber a bênção. Então espera a promessa dEle. Não caia no lábio de Dalila. Fica na obediência. Demora mais, machuca mais, é mais difícil, é mais doloroso. O diabo está usando as pessoas, estão cantando você, colocando um melzinho na tua boca, dizendo: sai desse propósito, sai dessa direção, vai para outro lugar, você vai crescer mais rápido. Esse é o problema. Eu estou vendo um monte de árvore por aí pregando. Eu estou vendo um monte de árvore por aí cantando. Eu estou vendo um monte de árvore por aí profetizando. Aí quando o vento sopra, quebra, cai. Por que olha, segura. Por que essas árvores estão quebrando? Por que essas árvores estão caindo? Porque é tudo árvore que cresce sem raiz. Árvore que tem raiz, quando o vento sopra, não quebra. Não quebra. Balança alguém perto de você. Balança ele até ele dar glória a Deus. Pega na mão dele. Pergunta para ele: está entendendo a palavra? Diga: árvore que tem raiz, quando o vento sopra, diga: não quebra. Deus está preparando o teu vaso para receber a promessa. Diga: está te ensinando. Diga: está prosperando. Diga: está fazendo você crescer. Diga: fica tranquilo, enquanto não vê os frutos. Diga: tu está crescendo na raiz. Quem pode dar glória ao nome dele? Quem pode dar glória ao nome dele? Quem pode dar glória? Quem pode levantar essa mão para cima, fazer aquele barulho que o diabo não gosta? Deixa eu ver quem está em obediência, quem caminha em obediência, quem canta em obediência, quem prega em obediência, quem ora, quem persegue em obediência. Eu vou contar até 3, você grita obediência. 1, 2, 3. Sensacional, sensacional. Mas eu gosto que repita: 1, 2, 3, vai. Aí entra o texto que o pastor escolheu. O pastor escolheu dizendo num texto que mais vale obedecer do que sacrificar. O que Deus estava querendo ensinar nesse texto? Deus estava ensinando para o homem que não adiantava ele obedecer algo pela metade. Do que adianta um homem querer dar oferta se estava quebrando o princípio? Aleluia.
Do que adianta querer ofertar, mas está quebrando o princípio. Então Deus está ensinando que a obediência deve ser algo entregue pela totalidade. Porque mais vale obedecer do que sacrificar. Eu até tenho vontade de sacrificar, mas eu entendo que a obediência tem que falar mais alto que as minhas vontades. Eu entendo que o meu princípio, o meu propósito em Deus tem que falar mais alto que as minhas vontades. Irmão, isso aqui é muito forte para a tua cabeça. Porque quando você entende que você deve andar em uma vida de obediência, você entende que você não caminha pela tua vontade, mas caminha pelo propósito. Eita! Quando você entende que você não deve mais andar pela tua vontade, não vivo mais eu, mas Cristo vive, então você passa a caminhar pelos caminhos da obediência. Então é o propósito da obediência que te leva a você caminhar. Então eu não caminho por vontade, eu caminho simplesmente pelo propósito. Aí você vai entender que algumas coisas você não faz na igreja porque você quer. Você faz por causa da obediência. Tem muita coisa que a minha carne tem vontade de fazer. A minha carne, todo dia quando eu acordo, ela fala comigo: vamos pecar agora, vamos pecar, vamos pecar, vamos pecar, vamos pecar, vamos cair, vamos, agora é o momento, aproveita o momento, aproveita. Tua esposa não está em casa, pega esse celular, vai, pega, entra nessa pornografia, vai, grita. E por que eu não me entrego? É por falta de vontade? Não. É por falta de desejo? Não. Eu não me entrego porque eu entendo que o meu propósito de agradar a Deus tem que ser mais forte que as minhas vontades. Eu não me entrego porque eu entendo que eu estou no caminho da obediência. E se eu quero viver promessa, eu tenho que viver andando em obediência. Pastor, você está dizendo então que você não é pecador? Não, meu irmão, você precisa entender o que é santo. Se você não entende que é santo, você vai dizer que eu sou perfeito. Porque santo não é aquele que deixa de pecar. Santo é aquele que sempre se limpa. Não, você não ouviu isso não, repito de novo. Santo não é aquele que deixa de pecar. Santo é aquele que sempre se limpa. Porque aquele que confessa e abandona as suas transgressões, esse alcança misericórdia. Agora, há uma diferença de quem peca e quem vive na prática. Há uma diferença de quem peca e quem vive na prática do pecado. Pastor, qual é a diferença então de pecado para a prática do pecado? Eu explico. Em pecado é você mergulhar no meio das águas. De repente você está quase lá, só que você volta, porque você não quer se afogar. Prática do pecado é você entrar no meio do mar e se afogar no meio das águas. Se acostumar com os erros, se acostumar com o pecado, não ter mais o desejo de mudança, não ter mais o desejo de transformação, não querer mais viver com vontade da promessa. Então, quando eu entendo que eu caminho pelo propósito, eu vou fazer muita coisa por obediência e não pela vontade. Tem gente, por exemplo, que está aqui hoje e a carne dele falou: fica em casa hoje, fica em casa, aproveita essa temporada nova, essa temporada boa aí da Casa de Papel, vai lá, fica vendo a temporada. Aí você falou: não quer saber? Aí a tua carne ficou gritando a noite inteira: você chegou do trabalho, colchão, ar-condicionado. Aí você ficou doido para ficar em casa. E por que você não ficou em casa? Foi por falta de vontade? Não. Foi por falta de desejo? Não. Por que você não está em casa? Porque você entende que o teu propósito tem que falar mais alto que as suas vontades. E deixa eu dizer uma coisa: quando você decide obedecer o propósito de Deus, a obediência te alegra, a obediência te levanta, a obediência te fortalece. Quem é que nunca entrou na igreja sem força, trabalhou sem ter vontade, tocou sem ter vontade, trabalhou sem ter vontade, pregou sem ter vontade, veio para a igreja sem vontade, mas a obediência te alegrou, a obediência te fortaleceu, a obediência te restaurou, a obediência te fez estar de pé. Quem é que nunca entrou na igreja dizendo: hoje é o meu último dia, eu vou embora, mas quando colocou teus pés na igreja, Deus se manifestou para você dizendo: minha filha, pode caminhar, porque tem promessa para se cumprir na tua casa. Balança o ombro de pelo menos 4 pessoas
pessoas e diga: fica na obediência que vai dar certo. Diz: fica na obediência que vai dar certo. Vai dar certo. Pode ficar que vai dar certo. Você vai chegar. Numa hora chega. Uma hora dá certo. Uma hora a porta abre. Uma hora o milagre vem. Uma hora o caminho dá certo. Quem está entendendo, dá um grito de glória a Deus dentro dessa casa. Logo, primeiro, se eu tenho obediência diante dos homens, eu vou usufruir aquilo que a lei pode me dar. Segundo, se eu tenho obediência diante de Deus, eu vou usufruir aquilo que as coisas de Deus podem me dar. Agora, o terceiro está ligado ao segundo. Se eu obedeço ao meu líder espiritual, ao meu pastor, eu estou vivendo também os propósitos da promessa de Deus para a minha vida. E olha para cá, porque isso aqui é muito sério. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender alguém que diz que ama a Deus, que tem temor a Deus e não respeita o seu pastor. Eu não consigo entender alguém que diz que ama a Deus, que tem temor a Deus, que honra a Deus, mas desonra todos os dias o seu líder. Quando não desonra na frente, desonra por trás. Em grupinho de WhatsApp, em piadinha, falando coisa que não deve. E se você não é capaz de obedecer o teu líder que você vê, você não é capaz de obedecer a Deus. E vou dizer mais, não adianta de ficar nesse papinho aí de desigrejado, desse povo rebelde, porque a minha igreja é Jesus é minha igreja, então eu sou Cristo em casa, eu não preciso congregar. Eu não vejo um versículo na Bíblia que manda você não congregar. Mas eu posso te dar pelo menos 10 que manda você estar em congregação na igreja. Em Hebreus a Bíblia fala para que o ser humano, o cristão, o homem, não deixe de congregar. Em Hebreus a Bíblia também fala para que o homem, a ovelha, o irmão, ele deve obedecer ao seu pastor. Por quê? Porque se não honra o seu pastor, se não obedece o seu pastor, o pastor da igreja, ele vai cuidar das coisas de Deus com pesar no coração, com o coração dolorido, com o coração machucado. Está na Bíblia isso. A Bíblia diz que o pastor vai cuidar com dificuldade, com pesar. Portanto, torne mais alívio ao ministério do teu pastor. Pastor, como é que eu posso agradar então meu líder? Honra os princípios de Deus. Porque se você honra o princípio, certamente não vai desonrar o teu pastor. Se o teu pastor está guiado pela palavra, certamente você vai procurar andar no caminho da direção da palavra. Portanto, honre o seu líder. E vou dizer mais, a maneira como você trata o teu pastor vai ser a forma como Deus vai tratar você. Eita, você dormiu de novo, né? Eu repito essa frase. A maneira como você trata o seu pastor vai ser a forma como Deus trata você. Eu te provo isso na Bíblia. Sabe por quê? Porque a responsabilidade do rebanho é do pastor. E quando Deus vier cobrar a congregação, Deus não cobra a ovelha individualmente, Deus vai direto no líder. Capítulo 34 de Ezequiel: ai dos pastores que apacentam a si mesmo e não as ovelhas. Apocalipse, é só você ir lá, Apocalipse do capítulo 1 até o capítulo 10, você vai ver, carta ao anjo da igreja. A carta do anjo é para a congregação. A carta que Deus manda é literalmente para a ovelha. O texto diz que a carta é o anjo da igreja. Teologicamente, quem é o anjo da igreja? O pastor. Se ele é o anjo da igreja, a carta vem para o pastor. Então, o pastor, ele é a figura de Deus dentro da igreja. Não, veja bem, não vem enrolar minhas palavras, não. Eu não estou falando desses pastorzinhos aí, esses 7-1, esses aí que não tem amor à obra. Eu estou falando de pastor, E eu vou dizer uma coisa para você. Se você está no rebanho, aonde você sente que está fugindo da direção de Deus, que tem heresia no ar, que estão pregando coisas que não condiz com a palavra, vai procurar um lugar, meu filho, que te apacente. Agora, encontrou um pastor certo, se submeta à autoridade espiritual dele. Por quê? Porque a bênção de Deus vai vir pela obediência.
Se você não honra o seu líder, você não honra também o teu Deus. Pergunta para esse irmão, vai dar glória ou vai engolir seco mesmo? Pergunta, vai dar glória ou vai engolir seco mesmo? Honra o teu pastor, honra o teu líder, e você vai ser abençoado na sua casa, você é abençoado na tua família. Meu filho, eu vejo muita gente na igreja preocupado em querer ter cargo, não porque eu quero ser bispo, não porque eu quero... Meu filho, a Bíblia diz que o maior no reino é aquele que tem coragem de servir um copo d'água. Se você serve um copo d'água, você é maior no reino de Deus. Maior que dentro não é quem canta, maior que dentro não é quem prega, maior que dentro não é a profecia, maior que dentro não é quem fala, maior que dentro não é quem tem talento, maior que dentro não é o homem, maior que dentro não é o teu título, maior que dentro não é o seu doutorado, maior que dentro não é o seu mestrado. O mundo vale aquilo que você tem, mas na igreja, para Deus, você vale aquilo que você é. Maior aqui dentro não é quem tem talento, maior aqui dentro não é quem prega, maior aqui dentro não é quem canta, maior aqui dentro é aquele que serve a todos os seus irmãos. Se você serve o teu irmão, você é o maior no reino de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Levanta a mão que eu senti uma profecia do céu aqui. Uma mão é pouca, levante as duas. Quem tem fé para receber. Assim diz o Senhor: o caminho da obediência é mais dolorido, mas é o caminho que vai te levar na promessa. Espera o propósito chegar, não saia da direção, porque o diabo que tentava te precipitar, ele cai por terra nessa conferência. Só quem vai ficar em obediência faz aquele barulho que o diabo não gosta. Quem dá glória recebe, quem recebe dá glória. Quem dá glória recebe, quem recebe dá glória. Só dá glória quem tem glória manda glória. Só dá glória. Se é para Jesus tem que ser mais forte. Se é para Jesus tem que ser mais forte. Se é para... Você não está aplaudindo o pregador, você não está aplaudindo o cantor, você está aplaudindo ao dono dessa casa, aquele que merece a glória, aquele que merece adoração, aquele que merece louvor, aquele que merece exaltação. Enquanto a igreja está dando glória, tem promessa sendo liberada para a tua vida. Enquanto a igreja está glorificando, tem cadeia sendo quebrada no meio dessa casa. Enquanto a igreja está adorando, tem demônio caindo por terra no meio da tua família. Enquanto a igreja está dando glória, Jesus está jogando por terra Jezabel, está jogando por terra Dalila, está trazendo Rebeca, está trazendo Isaac, está trazendo promessa. Quem pega, abre a boca para adorar. Está demorando muito e você não está entendendo. Está demorando muito e você está chorando. Você está sofrendo porque a proposta está batendo no teu peito e você está tentando viver uma vida em obediência. Você recebeu há pouco tempo uma proposta. Alguém disse para você: pega dinheiro com a agiota, você vai conseguir comprar aquela casa. Pega dinheiro com fulano que você vai comprar aquele carro. Aí Jesus está dizendo: espera, fica na obediência, caminha na obediência, vive pela obediência. Por quê? Porque quem está em obediência não corre atrás da bênção. É a bênção que corre atrás de você. Termina aqui, pega na mão desse crente que está do teu lado, aperta a mão dele até ele falar aleluia. Diga para ele: fique em obediência. Diga que a promessa vai chegar. Diga: demora um pouco. Diga: mas vai dar certo. Diga: vai criando raiz. Vai aprendendo. Porque quando a promessa chegar, ninguém vai impedir o que Deus vai fazer. Quem pode adorar o nome dele? Quem pode adorar o nome dele? 40 segundos aplaudindo e dando glória a ele, vai. 40 segundos aplaudindo e dando glória a ele. 39, 38, 37, 38, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, vem Carol, 26, 25, 24, 23, 22, obediência, 21, 20, 19, 18, obediência, 17, 16, 15, 14, obediência, 13, 12, 11, 10, obediência, 9, 8, 7, 6, obediência, 5,
4, 3, 2, dá um pulo da cadeira e dá glória a Deus. Abrace pelo menos 4 pessoas e diga: a obediência é melhor. Diz. É vida candubi daraçá. Levanta a tua mão mais alto que você pode. Levanta a tua mão. Grita comigo, diga: Deus. Diga forte: Deus, eu recebo a tua palavra e entendi que esse final de semana eu vou viver obediência. Diga: Deus, o Senhor me ama e deseja o meu melhor. O ano só está começando e eu entendi que a obediência é o caminho para a minha vitória. Grita comigo, diga: Satanás, você é derrotado. Eu não vou desobedecer. Eu estou decidido a viver a promessa, a viver o propósito. Diga: Deus, eis-me aqui para viver uma vida em obediência. Você pode aplaudir o nome dele, você pode aplaudir. Você pode aplaudir, você pode aplaudir, você pode aplaudir. Aplauda, 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 aplauda. Eu não preciso dela, senão vou pra te tocar. Pode ficar com elas, toma meu coração. Eu não preciso dele, senão vou pra te sentir. Tira ele de mim, mas vem. Mas vem. Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar. Jesus, só vou ficar se você vier. Se você vier. Olho para mim e vejo um pequeno portal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Eu olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas, senão vou pra te tocar. Pode ficar com elas, toma meu coração. Eu não preciso dele,
Jesus.